dia, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais um Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV. Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2016. Se você estiver assistindo aí pelo YouTube depois, sabe que hoje nós fizemos o programa, hoje é 17 de março de 2016. Bom, e no Agropapo você já sabe, você fica por dentro do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira dos últimos anos, o agronegócio. Então você acompanha todas as novidades relacionadas à política, à economia, leis, tecnologia em torno do setor e também outros assuntos, enfim, afinal de contas o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então você acompanha também a temática, assuntos, temas, entrevistas relacionados, por exemplo, à gastronomia, saúde, moda, entretenimento, turismo rural, cultura em torno do agronegócio. Afinal de contas o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. E o Agropapo tem justamente esse propósito, esse objetivo de funcionar como uma ponte entre o mercado consumidor, entre as cidades e o campo. Mostrar para os produtores rurais, as agroindústrias, por exemplo, quais são as tendências de consumo hoje e, concomitantemente, também mostrar para os consumidores, enfim, a sociedade urbana e tudo mais, quais são as particularidades e especificidades do setor rural. E uma das coisas, vamos dizer assim, que de certo modo mais aproximam hoje em dia, ou aproximam historicamente campo e cidade, são justamente as feiras livres, né? As feiras livres, a gente pode dizer que é justamente um instrumento, um processo que une aí campo e cidade de uma maneira bem significativa, de uma maneira bem natural. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar hoje justamente com o Hélio Junqueira. O Hélio Junqueira, ele é da Hortica Consultoria e ele é o autor aí de um livro sensacional que conta 100 anos da história, enfim, das feiras livres na cidade de São Paulo. E é isso que a gente vai conhecer mais com ele. Hélio, é um prazer contar contigo aqui no Agropapo. Igualmente, Ronaldo, é um prazer e muito obrigado pelo seu convite e essa oportunidade de poder falar um pouco sobre esse projeto que se materializou. Sim, vamos começar mostrando o livro. E o livro é de peso, literalmente. É um pesado, 100 anos de feiras livres na cidade de São Paulo. Legal, eu queria que você pudesse contar, vamos começar obviamente do começo, como é que surgiram as feiras livres aqui na cidade de São Paulo? Bem, as feiras livres, elas completaram, como a temática do próprio livro, esses primeiros 100 anos da sua existência, sua organização formal na cidade de São Paulo, e elas decorrem de um contexto dos anos 14, que ficou famoso como o período dos 3 Gs em São Paulo, na prefeitura do prefeito Washington Luiz, que enfrentava a guerra, a Primeira Guerra Mundial, enfrentava todo o movimento operário grevista, dos anarcossindicalismo, que pleiteava, lutava muito por melhores condições de vida, principalmente de custos alimentares no período, e a gripe espanhola. Então esses são os 3 Gs, as greves, a guerra e a gripe espanhola. Isso foi o grande desafio do Washington Luiz na época, e isso tinha um contexto bastante complicado no cenário brasileiro. A falta de alimento, a carestia dos alimentos, as condições precárias de existência, realmente punham a população polvorosa, e o movimento anarco-sindicalista, trazido muito pelos imigrantes italianos que já operavam ali nas fábricas do Brás, Bexiga, aquela região toda, na Moca, lideravam esse processo, que era acompanhado também pelo Porto de Santos. Isso tinha uma repercussão muito grande no cenário nacional do período, e inclusive no Pedro de Toledo, que era então o ministro da Agricultura, já sinalizava para a necessidade de baratear os custos dos alimentos. Então começa a surgir essa ideia dos mercados livres. Elas não chamavam feiras livres, eram mercados uma outra denominação no começo. A ideia do livre era livre de imposto para ver se ficava mais barato. Então a ideia é lançada num primeiro momento pelo Pedro de Toledo, ministro da Agricultura do período, mas o Washington Luiz é que toma a iniciativa e se adianta e organiza os mercados livres, ou os mercados volantes, como chegaram a ser chamados, na cidade de São Paulo nesse período, cuja ideia era liberar de cobrança de impostos e uma tentativa bastante importante para levar alimento mais barato à população que passava por toda essa crise de carestia na época. Perfeito. Então assim surge a primeira feira livre, feira livre no Largo General Osório, em São Paulo. Iniciativa modesta, com 26 feirantes. A gente sabe pela pesquisa que também alguma iniciativa já existia. Essa primeira feira foi uma organização formal de algo. Um registro oficial já, né?
Ela já tinha uma existência prévia, porque nós sabemos por registro de leitores que escreviam para os jornais que ela ocorria às segundas-feiras, essa feira do Largo General Osório. E esse leitor do período, em 1913, pedia para que ela fosse transferida para um sábado e domingo, para os operários, inclusive, poderem fazer encontro. Foi quando então surge essa primeira organização das Feiras Livres, em 1914, na verdade. Agosto de 1914. E aí a coisa foi evoluindo, né? A iniciativa foi muito combatida, ela não foi aceita. Eu até queria pegar um ponto contigo. A origem das feiras, assim, de certo modo, tem meio que uma origem maldita, assim. Exato, porque ela vem com essa ideia de... Primeiro que era uma reivindicação do movimento anarco-sindicalista. Outra que ela pretendia instaurar novos pontos de comercialização na cidade. Então a burguesia... Feria conflitos. Estabelecida, que tinha seu comércio de lojinhas, de armazéns, se sente bastante ameaçado. Então a Feira Livre é atacada como uma iniciativa comunista, anarquista, e se pede pela sua imediata extinção, né? Não há nenhuma intencionalidade de aprovar as feiras livres por parte da elite ou até da própria classe dominante no sentido comercial, que tinha um comércio estabelecido. Tem meio que uma relação assim, amor e ódio, feiras livres da cidade? A população aprova. A população dita popular, que precisava dos alimentos, dos operários, enfim, eles aprovam. Não só aprovam, como eles exigem, começa todo um projeto de pedir que as feiras livres sejam reproduzidas em todos os bairros e distritos da cidade, o que é conseguido alguns anos depois. Certo. Então passa a ser obrigatório ter feira livre em todos os bairros e distritos da cidade. Entendi. Isso é um movimento do povo, a população mais simples, que precisa de alimento mais barato. A elite odiava as feiras livres. A elite queria ser francesa. A elite queria parecer com Paris. Então ela só aprovava, na verdade, as feiras de flores, que tinha no Teatro Municipal. Então, porque aí São Paulo parecia os bulevares de Paris. Isso aí, aí eles aprovavam e aplaudiam o Washington Luiz. Mas da feira de alimentos eram criticadas, inclusive tem registro no livro, nós também escrevemos na íntegra, toda a discussão. Eles achavam que a cidade ia se emporcalhar completamente, que aquilo parecia, era coisa de cigano, enfim. Há uma disputa mesmo pelo espaço da feira livre. Mas as feiras acabaram, obviamente, se consolidando, né? Se consolidaram, temos aí 100 anos de história, tivemos aí chegada de outros processos, outros pontos de comércio, né, supermercado, varejão, mas as feiras permaneceram, né? Nesses 100 anos de existência, as feiras livres, elas tiveram vários momentos de atrito. Por isso que eu te perguntei, historicamente tem essa relação maior, né? Sempre. Elas sobrevivem, elas se transformam também, elas não ficam estáticas, elas acompanham toda a mudança, todo o cenário comercial conforme ele vai se alterando. Então, nos anos 50 começa a chegar ao supermercado, mas eles só vão ser importantes combatentes das feiras a partir dos anos 80. Mas logo em seguida também vem toda a questão da carestia, né? A época do movimento das diretas já, panela vazia, tudo isso. Certo. E os governos também assumem a iniciativa de cuidar do abastecimento. Então vai vir sacolão, varejão, mercadão, é toda uma iniciativa do governo público de criar equipamentos alternativos para baratear o custo de alimento. É a mesma situação de 1914 vivida nos anos 80, né? Isso se repete e as feiras são novamente ameaçadas. Os sacolões em São Paulo, num contexto de crise, eles se aproveitavam de todos os galpões industriais vazios, se montava de um dia para o outro novos sacolões. Montava-se um sacolão, 2 sacolão por dia. De repente você tinha 400, 500 sacolões em São Paulo. Isso ameaçou seriamente a sobrevivência das feiras livres como tal. Então, veja, uma hora é supermercado, outra hora é a caderneta que dá crédito na periferia, outra hora é os varejões e sacolões. Mas tem um dado que você apresenta no livro que é justamente, que acho que desde a década de 60, assim, o número de feiras não diminuiu muito, né? Então, isso que é interessante, é uma prova da vitalidade cultural e social do equipamento. Apesar de tudo isso, as feiras estão aí, né? Estão aí. E elas continuam, sobrevivem, como eu digo, elas se transformam, elas são camaleoas, elas tomam ocupam o espaço possível, elas se transformam para isso.
Mas se a gente analisar ao longo do tempo, o número de feirantes, o número de feiras que ocorre semanalmente permanece cidade, homogêneo, ele é bastante estável no tempo. Ela não cresce, a cidade cresce, ela não cresce, mas também não reflui, não diminui. O que dá uma prova dessa vitalidade do tipo de equipamento que ela é. Ela está aí e vai continuar. Legal, bacana. Bom, a gente está terminando o primeiro bloco do Agropapo, mas no segundo bloco eu quero que a gente fale mais justamente dessas transformações que você falou da feira, do papel dela cultural também e tudo mais, no dia a dia das pessoas. E se a gente pode pegar o exemplo da cidade de São Paulo para outras cidades do país, enfim, como é que é isso. Legal? Tá bom. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo do Agropapo de hoje, estamos encerrando o primeiro bloco. Se você pode rever este programa no YouTube, é só digitar Agropapo lá na busca. Você pode rever este e outros programas, enfim, tanto pelo canal oficial da UTV como pelo canal do Agropapo, onde estão todas as edições lá agrupadas lá por data e tudo mais. Não deixe de curtir também a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, e o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo. Vamos ao primeiro intervalo de hoje, voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Você está acompanhando aí o talk show do agronegócio, que trata justamente do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos. E nós estamos tendo um assunto aí hoje justamente falando do ambiente em torno do agronegócio. Então estamos falando aí de um tema muito bacana, que é justamente as feiras livres. Eu estou conversando aqui com o Hélio Junqueira, que ele é o autor aí de um recente livro, vou apresentar ele de novo aqui, a capa do livro, que conta justamente 100 anos da história das feiras livres na cidade de São Paulo. É um livro de peso, literalmente. Está aqui mais uma vez, 100 anos das feiras livres na cidade de São Paulo. E a gente falava no primeiro bloco, Hélio, da origem das feiras e tudo mais. Certo. E agora vamos falar também do futuro delas, mas eu quero que você possa abordar também a questão, por exemplo, se as feiras elas tiveram uma origem, vamos dizer assim, de certo modo maldita, uma relação de amor e ódio com as cidades, ser da feira também é grife, né? Como a gente vê aí, pastel de feira e tudo mais. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Então, a feira, ela realmente é uma marca cultural, né? Ela estabelece alguns referenciais e que passam a fazer parte permanente da cultura. Então, o visual da feira, a arrumação da feira, os elementos da feira, o pastel da feira, o caldo de cana da feira, são vários sinais culturais que se consolidam, cristalizam a imagem da feira no cultural, no social brasileiro. Tá. Tanto que outros equipamentos, por mais modernos que sejam, ou se pretendam ser, eles copiam
exatamente esses referenciais da feira para valorizar e trazer para si o referencial que elas têm nelas. Tá. Então a saudabilidade, o frescor, a arrumação, toda a técnica do feirante é incorporada na arrumação do sacolão, na arrumação do supermercado e mesmo equipamentos internacionais como o Italix, né, que inaugurou em São Paulo aí no ano passado. Você entra na loja e você vê todo o referencial da feira copiado nas barracas, inclusive as barracas que reproduzem as listas coloridas, que é um referencial da feira paulistana. Né? Então você vê, são signos culturais que se reproduzem no universo das outras esferas da cultura, da economia. Né? A moda... Como, por exemplo, a sacola que você trouxe aqui. A moda, né? essa sacola da feira... Essa sacola plástica, ela foi criada na feira, ela é da feira, e isso vira um grife de boutique. Mas hoje ela é tipo design de várias marcas, grifes bem... Exato, então isso é um referencial. A feira, ele sai da feira e vai para extrapola, né? Para o consumo global da cidade, né? Isso acontece no mundo inteiro. Você tem vários tipos de gastronomia baseada na cozinha do dia, na cozinha do alimento que está disponível na feira. As feiras ganharam uma dimensão cultural em todas as grandes cidades do mundo. Então, os grandes maîtres, os grandes chefes de cozinha frequentam feiras, filmam-se programas de gastronomia nas feiras e fazem essa publicidade, ou vivem desse referencial cultural da feira como lugar de alimento fresco, saudável, mas principalmente do lugar de contato humano. Perfeito. Né? Então a feira é um espaço social, é um espaço do rural dentro do urbano. Isso não só no Brasil, mas grandes cidades. Em todo mundo. Então o produtor, seja ele orgânico, seja ele mais tradicional, ele é um produtor, ele é um representante do produtor na cidade. E a população urbana se dirige, se relaciona com ele, conhece a forma de apresentação do alimento in natura, como vem do campo. Claro. Né? Você acredita justamente nesse teu raciocínio, você acredita justamente as feiras elas podem ser um instrumento, um processo para que as pessoas das cidades entendam cada vez mais quais são as especificidades, particularidades do campo da produção rural? Você acredita nesse ponto? Embora as feiras tendam a copiar aquilo que acontece também nos outros equipamentos, então ela embala, ela corta, ela pica, ela faz, né? Ela tenta se modernizar, mas ela ainda é um lugar onde você consegue ver alimentos como você não vê em outros equipamentos. Por exemplo, você vai lá, você encontra os vegetais com as folhas inteiras, né? Coisa que a pessoa que não tem o hábito agrícola nem sabe que a cenoura é produzida daquele jeito, né? Que tem aquele cabo enorme, todo aquele enfolhamento. Quando você vai no supermercado, ela já está toda limpa, cortada. Na feira você tem um contato com o alimento mais natural, como ele é colhido, enfim. Então ela realmente representa esse espaço sim. Mas principalmente ela é um espaço onde o cidadão metropolitano, ele se transforma. Por alguns minutos na feira todo mundo é diferente. Fica mais leve, né? Todo mundo conversa de política, troca receita de remédio, qual que é a moda para emagrecer agora, come berinjela, come isso. Né? As pessoas não se conhecem, elas se falam, entram no papo dos outros, né? Só que você não faz isso fora da feira. Sim, de fato. As pessoas só fazem isso na feira. Tem um ambiente mais então coloquial. Ela é um espaço que ela permite você desacralizar o cotidiano e fazer uma revolução naquele pequeno espaço de existência da feira. Então ela é um espaço de subversão, por isso que a origem dela é subversão, sempre foi. Desde a Idade Média, a feira é um espaço de subversão, por isso ela é combatida desde então. Sim, até o próprio traquejo dos feirantes, né, e tudo, da conversa, da boa cantada, né, e tudo. Esse aspecto da trapaça, da bufonaria, o feirante como um performer do cotidiano, faz parte do negócio. Né? Então o feirante ele lida com isso, ele aprende a fazer isso. Embora ele seja um profissional, ele é um profissional altamente competente, altamente sério, mas ele incorpora toda uma performance de cotidiano de fazer a festa, e fazer a farra, e fazer a brincadeira no meio do comércio, o que não tem outro equipamento, né? Sem dúvida. Então, a tua relação com o alimento dentro do supermercado, mesmo dentro do sacolão, é uma relação fria, comercial, como se você estivesse comprando qualquer outra coisa. Na feira não, há um cenário, há uma cena, há uma interação entre o
feirante, o comprador e o alimento. Né? Isso cria todo um vínculo simbólico, ambiente, uma estrutura de representação que tem um valor muito grande na cidade fria, desumanizada. De né? fato. Por isso que as feiras não perdem. Tá. Elas não perdem, elas têm um espaço próprio e a gente tem que aprender, nós todos, a respeitar e a valorizar o valor que tem aí. Né? Isso tem um valor insubstituível. Tá. E me diz uma coisa, a gente está caminhando para o desfecho da nossa boa conversa. Boa conversa sempre passa rápido, mas eu quero pegar mais alguns pontos contigo. Todo esse resgate histórico, toda essa construção desse livro aqui que você fez sobre a cidade de São Paulo, dá para, de certo modo, tentar estourar para outras cidades do país? O que você pode dizer disso? As feiras livres de São Paulo, elas são antigas, assim como também no Rio de Janeiro. Né? Nós temos feiras importantíssimas como Caruaru. Perfeito. Algumas feiras nordestinas, né? Feira de Santana, a feira deu nome à cidade. Certo. Então o Brasil tem um histórico de feiras importante. Então, de uma maneira ou de outra, há resgates regionais da importância da feira de Caruaru, da feira de Santana. Mesmo no interior de São Paulo, existem muitas cidades que têm feiras que têm 50. Santos tem feiras quase tão antigas como São Paulo. Então eu gostaria que esse livro fosse uma iniciativa para que outros pesquisadores extrapolar para todo o país começassem a trabalhar para isso, guardar essa memória, mas mais do que guardar transformar isso em instrumentos úteis de reflexão sobre o nosso dia a dia. Sem dúvida. Para a gente fazer o encerramento, como é que você vê o futuro das feiras? Então? As feiras, olha, como isso a gente defende, inclusive no livro, no mundo inteiro, se a gente pegar cidades como Paris, ou se a gente pegar a Inglaterra, Londres, as feiras estão lá. As feiras estão lá. Ninguém acabou com as feiras. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu fui para a área de abastecimento. E a primeira coisa que eu escutei é que as feiras livres vão acabar. E a segunda coisa era Caxacá vai acabar. Caxacá, que embala legume. As duas estão aí até hoje, já tem uma longa trajetória profissional. Então não vai acabar. Né? Elas vão se transformar, elas ganham esse revestimento mais cult. Perfeito. Ela passa a ser um espaço mais gourmet. Sim, aquela coisa artesanal, que é muito valorizada hoje, né? Ela perde essa dimensão de ser o grande espaço de abastecimento alimentar da cidade, que ela já existem outras alternativas. Ela se transforma nesse sentido, mas como espaço de conexão, como espaço de representação. Né, um espaço de vanguarda também? Alguém quer lançar uma coisa? Hoje em dia muita coisa se faz, né? Os grandes chefes têm se apropriado das feiras. Né? Os elementos culturais, como o pastel da feira, que é bastante tradicional, ele também vira uma grife. Né? Hoje todo mundo anuncia o seu pastel como pastel de feira é sinônimo de excelência. Exatamente, virou grife. Né? É uma grife, assim como caldo de cana e outros alimentos. E hoje você passa a ter a feira como um espaço de experimentação de novas iniciativas. Por exemplo, o controle do desperdício. Muitos chefes, grandes chefes, nomes da culinária, da gastronomia brasileira, têm ido para a feira para ensinar a aproveitar desperdícios alimentares. Então a feira é um espaço, é uma vitrine para tentar novas abordagens. Exato. Legal. Bom, vou mostrar mais uma vez aqui o livro, 100 anos Feiras Livres na cidade de São Paulo, do Hélio Junqueira. Hélio, eu quero, para a gente fazer o nosso encerramento aqui, que você deixe os seus contatos, como é que as pessoas podem encontrar a obra. O livro ele deve estar chegando nas principais livrarias de arte e cultura do país a partir da semana que vem, no máximo em 10 dias ele deve estar sendo distribuído, mas as pessoas que têm, a gente tem atendido muita gente que tem urgência, que está pesquisando, estudante. Quiser deixar o seu telefone, por favor? Se quiserem me procurar, pode me escrever pelo e-mail, helio@hortica.com.br. Hortica com H. Hortica com H. Ou pelo nossos telefones, o 3887-7396, o meu celular, 99902-3375. São ambos de São Paulo, eu moro em São Paulo, ou pelo nosso site, hortica.com.br, e a gente tenta atender ou indicar a melhor maneira de chegar até o livro. Legal. Mas, de qualquer maneira, aguardamos que em 10 dias no máximo ele esteja nas principais livrarias. Muito bem, meu caro, olha, foi uma satisfação eu que agradeço contigo aqui. Oportunidade. Muito bacana, o livro é lindo realmente, é um exemplo aí de produção editorial e
Parabéns novamente. Muito obrigado. Muito bem. E assim nós encerramos o segundo bloco do Agropapo de hoje. No terceiro bloco nós vamos ter mais uma vez a participação especial aqui do nosso colunista, o Fábio Halston, da Paralax Consultoria, que ele vai dar aí toda aí a perspectiva, diagnósticos e prognósticos em relação às principais commodities agrícolas. Vamos a mais um intervalo do Agropapo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Voltamos com o Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Nesse terceiro bloco da edição de hoje nós vamos ter mais uma vez a participação especial aí do nosso colunista de commodities agrícolas, o Fábio Halston, da Paralax Consultoria, que vai nos contar aí quais são os destaques do último relatório da Paralax e também o que o levantamento aponta aí de tendências aí para as principais commodities. Fábio, mais uma vez é um prazer contar contigo aqui, a satisfação no Agropapo. Me conta uma coisa, quais são os destaques aí desse último relatório? Vamos fazer ponto a ponto aí para o produto. O que você pode dizer do açúcar? Teve uma aproximação, com a aproximação da nova safra e tudo, os preços deram uma caída? Sim, os preços normalmente eles dão uma recuada quando vai aproximando a safra, principalmente porque as usinas começam a dar uma queima de estoques para a entrada dessa nova safra, né? Que a gente tem que pensar assim, a usina, o estoque é um produto parado, que com a entrada da nova safra vai aumentar a oferta, e melhor é desovar esse estoque. O preço das commodities em geral, eles foram muito afetados agora com essa valorização do real, né? Então o açúcar também entrou dentro dessa, até porque a gente teve uma melhora no mercado externo nesse último ano, porque teve toda uma desvalorização antes disso, e agora ele voltou a estar em 3,65, 3,66, né? O relação real-dólar. Mas no ambiente macro tem um déficit, né? Sim, no ambiente macro, sim. A gente só falar um pouquinho disso do câmbio, porque o câmbio ele vai afetar todas as commodities, né? Então acho que é o principal ponto. Perfeito. E a questão é, o Brasil, todo mundo está acompanhando essa instabilidade política que tá no Brasil. Claro. De um lado, o pessoal pedindo impeachment da presidente Dilma, do outro, investigações a respeito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O agronegócio não fica imune a isso. Não vai ficar imune a isso, até por causa da taxa de câmbio. Quando a gente tem uma valorização do real, normalmente a gente diminui nossa paridade de exportações e para o produtor fica mais caro, para os outros países fica mais caro comprar e fica menos competitivo. Isso. Agora, com relação ao déficit que você estava perguntando de açúcar,
Esse ano a gente teve um fenômeno, o El Niño, né, que afetou a safra de cana-de-açúcar, principalmente na Índia e o Sudeste Asiático. A Índia é o segundo maior produtor de açúcar, apesar de, e também é o segundo maior dos principais exportadores, né, apesar de eles consumirem grande parte da produção deles. Mas então esse fenômeno El Niño e uma redução na área plantada no Brasil também, que a gente teve uns 3 anos para cá, 3, 4 anos para cá, uma crise financeira nas usinas, até pela relação dos preços. Agora que está mudando um pouco a curva. Exatamente, até por uma relação dos preços administrados, né? Então, por exemplo, a Lagoa, você teve várias usinas que estavam ali endividadas, assim. Então, isso trouxe uma redução no investimento na área plantada de açúcar também. E o etanol, ele perdeu espaço nesse período, né, para a gasolina, que estava compensando mais. A gente tem que pensar sempre que tem aquela relação de 30%, né? Ou 70%. Ou 70%, né? Sim, mas sempre que passa dos 70%, o etanol ele não está mais, fica mais competitivo, exatamente. E do algodão também, a questão da valorização do real acabou impactando. O algodão foi principalmente a questão da valorização do real. No médio e longo prazo, a gente, dentro do mercado nacional, essa recessão econômica ela pode afetar de duas formas. Né? Por um lado, a gente tem a questão de uma redução na produção de vestuários, que é esperado para esse ano, uma vez que o consumo ele tende a diminuir, o consumo doméstico, né? E por outro lado, a gente também pode ver por uma substituição de importações. Isso porque se o real ele se mantiver muito desvalorizado, o brasileiro tende a consumir mais produto nacional que vai estar mais em conta do que os produtos importados. Então isso pode favorecer um pouco a indústria têxtil. Então a relação nesse aspecto, dessa conjuntura. Dentro dessa conjuntura. Outro ponto importante são os estoques globais, que são extremamente elevados de algodão. E, só para a gente ter uma ideia, são quase 80% da oferta é estoque. Entendi. A China tem um estoque enorme e a tendência é que a China vai começar a consumir mais os estoques em detrimento das importações. Então isso pode dar talvez uma pressão negativa nos preços. E a questão da competição da concorrência com as fibras sintéticas? Sim, as fibras sintéticas agora, nesse momento, a gente teve uma valorização, um aumento nos preços do petróleo, né, que já chegaram a 38, pegando o Brent como referência. Então isso agora já deu uma diminuída, mas os preços do petróleo, eu vejo um limite ali de 50 para esse ano, no máximo, limite de máximo ali de 50 dólares o barril. Então é uma questão que vai pressionar ainda, porque muitos países, e até provavelmente até dentro do Brasil talvez, eles vão substituir a fibra de algodão por uma fibra sintética. Isso ocasionaria uma queda na demanda, né? Correto. Bom, do boi gordo temos um cenário aí de oferta restrita e o mercado doméstico arrefecendo, a saída é exportável. O boi gordo foi das 3 commodities que a gente analisa, foi uma das 3 que subiram essa primeira quinzena de março, né? Comparado com a primeira quinzena do mês anterior. O boi gordo, a gente tem uma oferta restrita ainda, principalmente com a retomada das chuvas e a melhora nas pastagens, então o produtor ele tende a retrair. Pelo lado da demanda, também a gente tem um fator limitante no preço, né? Por quê? Porque os frigoríficos eles estão com a margem muito reduzida, até pelo preço da arroba, o preço dos insumos importados, o preço dos grãos em geral, principalmente para quem confina. Então isso traz que os frigoríficos estão fazendo compras mais pontuais e mais de acordo com a demanda. Agora, com esse final desse período de chuva, normalmente que começa em abril, maio, ali, né, já vai diminuindo as chuvas, a tendência é que os produtores aumentem as vendas de animais e com isso a gente volte a ter uma retração no preço, mas se comparado com o ano passado, a tendência é que se mantenha superior. Legal. E do café, como é que está o cenário nesse momento? Bom, o café, obviamente, a gente teve a questão do dólar, né, que foi um fator impactante, mas o café está até mantendo uma certa estabilidade. Isso está ligado com a
própria tendência das exportações, a gente teve também o que é a diferença entre o café robusta e o café arábica, eles deram uma diminuída. Tá. E nesse caso, as torrefadeiras, elas tendem a aumentar a quantidade de arábica dentro da fabricação do blend. Exatamente. E outra questão agora que vai trazer um certo limite é a questão que o café arábica ele tende a ter uma produção maior do que o ano passado, né? Tá. Que é chamada bienalidade positiva. Perfeito. Então isso pode ser um fator limitante, então a gente está prevendo o preço do café arábica vacilando ali entre 480 e 490 nos próximos Legal. Da laranja, estamos num cenário baixo de estoques de suco, né? Exatamente, a laranja foi o que das que a gente acompanha, as commodities, foi a que apresentou a maior variação positiva, né? 18,22, se eu não me engano. O número Uma certo pressão altista aí. Teve uma pressão altista que já vem vindo já desde do segundo semestre do ano passado. E o preço da laranja, como a gente até já comentou uma vez, ele tem uma sazonalidade muito forte, né? Que agora normalmente ele começa já a dar uma retraída, depois ele volta a subir lá para metade do agosto, quando começa a ter as usinas começam a utilizar fruta de terceiro, né? Então isso traz um impacto para os próximos meses de uma queda, só que a questão é, se a gente comparar com os outros anos, ele está muito alto. A gente teve quebra na safra na Flórida, que teve uma das menores produções dos últimos vários anos atrás. A gente teve um estoque muito baixo de laranja no Brasil, que a laranja ela teve uma questão que assim, o custo da laranja e a produção de laranja ela é muito mais complicada do que a produção de cana-de-açúcar, por exemplo. Que o produtor, o fazendeiro vai arrenda em grande parte, às vezes até planta, mas tem um custo muito maior, você tem muito mais doença, tem muito mais problemas. Um manejo mais complexo. Então, a grande parte dos produtores migrou para essa produção de cana-de-açúcar ou outras culturas. E ficaram poucos produtores de laranja. Então, a usina, as indústrias podem ter aumentado o pomar delas, mas elas diminuíram a possibilidade de compra de terceiros. Isso vai trazer um impacto positivo, na minha opinião, por uns 2, 3 anos pelo menos. Legal. E do milho, o milho tá bombando, né? O milho está sendo uma surpresa positiva nos preços todo dia, né? Porque chegou a 48 agora a saca e ele para alguns ele pode ser até uma coisa negativa, né? Exatamente, para a indústria de proteína animal é um problema. A proteína animal está sendo um grande problema porque a margem está muito reduzida, inclusive no suíno. Eles ainda precisam deveriam aumentar o preço e estão tendo dificuldade para aumentar. A indústria está tendo que importar. Está tendo que importar justamente por causa disso. O pessoal está tomando prejuízo, na verdade. Mas o milho, a gente teve uma primeira safra agora, essa safra de verão, uma produção menor do que a do ano passado. E com isso a oferta está mais limitada, né? Qual que é a expectativa para a segunda safra? Então, a perspectiva para a segunda safra é de um crescimento na produção. A Conab está estimando aí um aumento de pelo menos uns 3% de aumento na produção de milho na segunda safra. Porém, segundo essa projeção da própria Conab, a tendência é que essa produção esse ano seja menor do que no ano passado, para somando as duas safras juntas, né? Você tem um crescimento na segunda, mas a primeira safra recuou 6,1%. Então foi um recuo muito forte. Isso num cenário em que as exportações brasileiras estão sendo muito favoráveis. Perfeito. Então a questão agora é esperar para ver a segunda safra qual vai ser o resultado, que vai aumentar inclusive porque o produtor deve estar mais otimista, né? Sem dúvida. Os preços acabam guiando aí a tendência de plantio. Para a gente fechar aí a soja, teve até um dado que saiu ontem justamente do Rally da Safra, que o Brasil vai ter aí mais uma vez a perspectiva de consolidar aí mais uma safra recorde, né? Acho que, se não me engano, o dado é 101,7 milhões de toneladas. Como é que você vê esse cenário? Da produção, eu acho que vai ser por aí mesmo. Todas as fontes oficiais, o governo também estão no mesmo nível, né? Pelo menos vai ser superior a 100 milhões de toneladas. Vai ser a primeira vez na história, inclusive, que a gente vai ultrapassar.
A soja é interessante que a gente vê a produção lá no começo, há uns anos atrás, ela era muito distante dos Estados Unidos. Hoje o Brasil e os Estados Unidos já estão com uma produção... Sim, é capaz que o Brasil ultrapasse em breve. Muito equivalente. A soja, nesse momento, ela está sendo pressionada pelo avanço da colheita, né? Que é normal nesse período. Claro. E também porque a soja ela oscila muito com relação à taxa de câmbio, né? E essa valorização do real, ela tende a impactar positivamente. A valorização do real ela tende a impactar negativamente. Sim, a valorização do real sim, a valorização do dólar impacta a valorização positivamente. do dólar impacta positivamente. E agora a questão a soja está num ambiente que é muito incerto, né? Porque como que a gente vai saber o que... Cada dia aparece uma notícia nova. Sim, que influencia o câmbio. E a questão do câmbio tem o ponto também de influência dos insumos, né? Sim, mas na minha perspectiva, a soja está com o mercado muito equilibrado entre oferta e demanda. Os dois estão acima de 100 milhões de toneladas. Perfeito. Então a soja ela vai... Está bem justo, né? A soja o mercado não vai ser o que vai impactar tanto, eu acho, que o preço delas esse ano. Legal. Eu acho que isso é mais a questão do câmbio mesmo. Perfeito. Esquecemos algum frango, né? Sim, o frango, a gente pode falar do frango congelado, que como a gente já até falou antes, né, principalmente na margem do frigorífico, está muito baixo. E as exportações estão sendo impactadas principalmente pela taxa de câmbio. Perfeito. Então o frango ele tende a se manter nesses patamares, agora está em 3,91, foi a média, ele está recuando, subindo, oscilando na volta dos R$4 quando a gente pega o frango congelado, né? Perfeito. Legal, meu caro. Bom, quando é que sai o próximo relatório? Então, o próximo relatório agora é no dia 1 de abril, é sempre dia 16, né? Porque pega o preço da quinzena, e dia 1 para fazer o fechamento do mês. Tá. E a gente vai atualizando de acordo com as alterações, perfeito, né? Safras e projeções. Sem dúvida. Bom, então daqui uns 15 dias você está de volta aqui na plataforma especial. Eu quero aproveitar para a gente fazer o encerramento de hoje, para você deixar o site da Paralax, por favor. O site da Paralax é www.paralaxes.com.br. Paralax com 2 L's, né? Com 2 L's, X e Y. Muito bem, meu caro. Foi um prazer contar contigo de novo, Fábio. E daqui a 15 dias você está de volta para atualizar os produtores rurais. Perfeito. Muito bem, gente. Assim nós encerramos a edição do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Lembrando que o Agropapo ele tem direção e apresentação de Ronaldo Luiz, apoio da Fibro Saúde Animal, da Associação Nacional de Defesa Vegetal, e a direção jornalística da UTV é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos essa edição, voltamos na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau.